Olá, querida irmã, um ótimo sábado para você. Desejo que essa transmissão alcance você e a sua família gozando das bênçãos de Deus, de boa saúde. E desejo também que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nesse momento em seu coração. É uma alegria poder falar com você mais uma vez. Sábado passado estivemos aqui fazendo essa recapitulação da nossa lição da Escola Sabatina. Para aqueles que estão assistindo, que porventura não sejam adventistas, nossos amigos, nós temos um material que nós estudamos durante todo um trimestre, 3 meses, sobre o livro de Daniel. E hoje então é a conclusão desse material que nós estudamos. Hoje nós iremos estudar então o capítulo 12 do livro de Daniel. Meu irmão, nós estamos vivendo dias difíceis, dias onde nos foram tirados a nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de cultuar, ainda que momentaneamente, mas eu gostaria de deixar uma mensagem no início dessa transmissão para você. Eu gostaria que você começasse a ler o que está acontecendo nas entrelinhas dessa crise e não ficasse preocupado com questões econômicas, com questões políticas ou coisas que venham porventura estar afetando e talvez trazendo angústia ao seu coração. Eu gostaria que você soubesse nesse momento, no início dessa transmissão, que tudo isso é profético. Jesus Cristo está voltando. Em breve Ele virá nos buscar e nós temos que aprender a ler as notícias através das lentes da profecia. Não fazer sensacionalismo, não querer antecipar o tempo, mas sim, tenha certeza, tudo isso que está acontecendo é profético, tudo isso que está acontecendo foi deixado escrito por Jesus Cristo e conforme nós estudamos em Daniel e também aliado ao livro do Apocalipse, nós temos a certeza que Jesus Cristo, o nosso Salvador, em breve virá nos buscar. Então eu já deixo essa mensagem no início para você, para que efetivamente você sinta a presença de Deus nesse momento em seu lar. Sinta a presença de Deus onde você estiver assistindo, que as bênçãos do Senhor o alcancem através da palavra de Deus. Eu gostaria nesse momento de fazer uma breve oração para então entrarmos na lição, no estudo da palavra de Deus. Se você puder, por favor, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, o nosso Deus e nosso Salvador, nós estamos felizes porque até aqui o Senhor nos ajudou. Temos a certeza de que estamos no fim do mundo e o fim do mundo, na verdade, é o começo da eternidade ao teu lado. Louvamos o teu nome porque essa certeza está em nosso coração e nesse momento, ao recapitularmos esse assunto que estudamos durante a semana, ao estudarmos mais profundamente a tua palavra, que o Espírito Santo seja o nosso professor. Que Ele direcione os nossos pensamentos e que efetivamente haja conversão em nosso coração e uma preparação efetiva para a Tua volta. Alcança, por favor, os lares, as pessoas que estão assistindo essa transmissão, que as Tuas bênçãos recaiam sobre elas copiosamente e que elas estejam preparadas para quando o Senhor voltar. É em nome de Jesus que nós oramos, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos lá então, queridos? Bíblia na mão? Vamos lá. Durante essa semana, então, nós demos uma olhada de forma mais detida no capítulo 12 do livro de Daniel. O título da mensagem que nós tínhamos para estudar durante essa semana era Daniel 12, Daniel capítulo 12, do pó às estrelas. Veja, nós precisamos entender algumas coisas sobre o capítulo 12 do livro de Daniel antes da gente efetivamente entrar nos detalhes desse capítulo. Primeira coisa que eu gostaria de deixar e relembrar a você é que, na verdade, o capítulo 12 de Daniel, ele é a conclusão de toda uma visão que começou lá no capítulo 10. Veja, eu coloquei aqui, eu espero que você esteja assistindo melhor, vendo melhor o que está sendo projetado. A semana passada eu agradeço o feedback dos nossos amigos aí que deram um retorno para a gente poder melhorar a nossa transmissão. E se você tiver mais comentários, por favor, comente aí no Facebook, comente aí porque a gente vai tentar melhorar sempre a nossa transmissão para tentar atendê-lo melhor. Mas nós temos aqui então um esquema de como funcionou toda essa visão. Na verdade, Daniel capítulo 12 é a conclusão da visão que começou lá no capítulo 10. Então no capítulo 10 nós tivemos o prólogo ou a introdução dessa visão. Ali Daniel estava às margens do rio Tigre, como diz a palavra de Deus, e ele teve uma visão. Nessa visão ele teve também uma teofania, ou seja, ele teve uma visão de Deus, ali ele caiu prostrado, sem forças no chão. Então o Miguel aparece durante aquele conflito, brigando com o rei da Pérsia, que nós entendemos que é Satanás,
e os anjos maus. Então ali no capítulo 10 é a introdução dessa visão, a maior visão do livro de Daniel. No capítulo 11 nós tivemos então efetivamente a visão. No capítulo 11, a partir do verso 1, nós temos a visão que na verdade ela vai até o capítulo 12, verso 4. Então, na semana passada, nós estudamos até o verso 45 do capítulo 11, ou seja, concluímos o capítulo 11. Só que, efetivamente, a visão, ela continua, ela vai até o capítulo 12, no verso 4. E então, a partir do verso 5 até o verso 13, o final do capítulo 12, encerramento do livro de Daniel, o que nós temos basicamente é um epílogo, ou uma conclusão, o término, o encerramento do livro. Então a visão que nós começamos a estudar há 3 semanas atrás, ela começou lá no capítulo 10, ela se estendeu por todo o capítulo 11 e hoje então nós iremos ver como ela conclui aqui no capítulo 12 de Daniel, no verso 4. Tudo bem? Vamos lá. Para a gente estudar efetivamente esse material do capítulo 12 de Daniel, nós iremos fazê-lo abordando 3 aspectos relevantes que aconteceram nesses versos, então. Quais são os eventos ou as principais pontos que aparecem, então, nesse capítulo? Primeiro, há uma intervenção de Miguel, posteriormente há uma ressurreição e posteriormente há um tempo de espera. Como alguns já me conhecem de pregações ou alguns que já estudaram a Bíblia comigo, sabem, eu costumo sempre dizer isso, para nós entendermos corretamente a Bíblia e desfrutarmos um pouquinho melhor do que a Bíblia tem para nós, nós temos que fazer perguntas ao texto bíblico. Fazendo perguntas ao texto bíblico, nós conseguimos compreender um pouco melhor e explorar um pouquinho melhor a Bíblia. E é isso que nós iremos fazer nesta manhã. Por exemplo, quando falamos aqui em intervenção de Miguel, nós iremos perguntar para o texto bíblico e o texto bíblico irá nos responder efetivamente quem é Miguel. Isso é importante definir. Quem é Miguel? Porque se Miguel é o que se levanta, precisamos entender quem é Miguel. O segundo ponto, no verso 2, fala de uma ressurreição. Nós iremos perguntar para o texto bíblico, qual ressurreição é essa? E nós veremos que a própria Bíblia, o texto bíblico, irá nos responder qual é essa ressurreição. E avançando um pouquinho mais, nós veremos que aqui, a partir do verso 5 até o verso 13, aparecem tempos de espera, aparece um tempo de espera. E nós iremos perguntar para o texto bíblico o que são efetivamente esses tempos proféticos, esses tempos de espera. E nós veremos então que a Bíblia, por si só, ela irá nos responder. Vamos à Bíblia? Pega a sua Bíblia aí. Se você não tiver com a Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 12 do livro de Daniel. Iremos ler agora o primeiro verso, que é o verso 1. Vamos juntos? Eu não projetei na tela, mas eu gostaria que você lesse ou acompanhasse a leitura nesse momento junto comigo. Vamos lá. Nesse tempo, diz na minha versão, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Como eu disse, eu gosto de fazer perguntas ao texto bíblico. E no texto do capítulo 12, verso 1, diz que nesse tempo, a questão é, que tempo é esse? Nós precisamos entender que tempo que está falando aqui na Bíblia em que se levanta Miguel. Veja que essa expressão, nesse tempo, ela liga efetivamente os versos anteriores aos versos posteriores. Então ela é uma ponte. O verso 1 de Daniel, essa primeira parte, ela é uma ponte entre a profecia, o que nós estávamos estudando nos versos anteriores e o que nós iremos estudar agora nos versos posteriores. É uma expressão que liga esses dois versos. Então, efetivamente, o que estava acontecendo nos versos anteriores? Semana passada nós vimos que do verso 40 até o verso 45, que é a parte principal da profecia do capítulo 11, ou melhor dizendo, dessa parte da profecia do capítulo 11, basicamente o que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo ali era que o norte, o rei do norte, que também é simbolizado no livro do Apocalipse pela Babilônia espiritual, ela estava armando uma emboscada para destruir os filhos de Deus. Se você ver aí na sua Bíblia, você quiser acompanhar na sua Bíblia no verso 45, estava dizendo isso. Armará suas tendas. Quem armará suas tendas? O rei do norte, porque era exatamente dele que estávamos falando nos versos anteriores. Ele armará suas tendas no sentido de que ele vai montar as suas armas, a sua estrutura para fazer o quê? Um ataque contra o glorioso Monte Santo. E nós vimos na semana passada que o glorioso Monte Santo é uma representação do povo de Deus, dos filhos de Deus. Então o que está acontecendo ali é que, num momento crucial da história,
Babilônia espiritual, e agora seguida, ou melhor, direcionada pelo rei do norte, ela então arma uma emboscada para destruir os filhos de Deus. Então, no capítulo 12, no verso 1, vai dizer que quem se levanta? Miguel. Então, basicamente, o que nós temos aqui no verso 1, um resumo do verso 1, é que Miguel se levanta, há um tempo de angústia, e só é salvo quem tem o nome escrito no livro. De novo, nós vamos perguntar quem é Miguel. Agora, nós também devemos entender e perguntar o que é esse tempo de angústia e, efetivamente, qual livro é esse? Porque uma vez que só será salvo aqueles que estiverem com o nome escrito no livro, é importante entendermos que livro é esse, mas é importante também entendermos que tempo de angústia é esse em que Miguel se levanta. Mas vamos então começar agora a responder as nossas perguntas que fizemos no início, tentando identificar, ou melhor, identificando nesse momento quem efetivamente é Miguel. Vamos lá? Quem é Miguel? Bom, as primeiras coisas que nós temos que notar é que no texto bíblico dá algumas características sobre Miguel. O texto bíblico diz que Miguel se levanta. E o que significa esse se levantar? Ou levantar-se? Levantar-se significa, é uma expressão tomada do vocabulário militar, um vocabulário de guerra. Então lembre-se, por exemplo, quando o general está à frente e ele diz para o batalhão: eia, levante-se, vamos à guerra. O que as pessoas fazem? Elas se levantam com as suas armas postas e elas estão se preparando para o quê? Para irem à guerra. É a mesma expressão que é usada aqui. Então nós vemos que nesse momento, quem se levanta? Miguel, e ele se levanta no sentido de tomar uma posição a favor dos filhos de Deus. Entretanto, nós temos que notar que a palavra se levanta também é usada para expressar aquilo que um juiz faz durante o seu veredito. Quando o juiz ele vai dar o veredito, e essa expressão é tirada exatamente do tribunal divino, mas os tribunais humanos também se apropriam dela, Miguel se levanta no sentido de que agora ele vai dar o veredito. E o veredito agora é a favor dos filhos de Deus. Então Miguel, nesse texto, ele se levanta. A próxima característica que aparece é que ele é um grande príncipe. Ou seja, Miguel é um grande príncipe no sentido de que ele é o governante, mas também no sentido de que ele é o sumo sacerdote. Essa expressão, grande príncipe, ela vai aparecer em outros textos da Bíblia como um termo técnico para o sumo sacerdote de Israel. Então veja, Miguel está se levantando como um guerreiro, como alguém que vai dar um veredito, como juiz. Ele está se levantando como um príncipe, como sumo sacerdote, e também diz a Bíblia que ele é o defensor do povo de Deus. Essas são 3 características então que aparecem sobre Miguel. Só que isso ainda não ainda definiu efetivamente quem é Miguel. Para definirmos quem é Miguel, nós vamos então agora na origem da palavra Miguel. Quem é Miguel? Miguel, no original, a palavra, quando você traduz ela para o português, ela é a expressão quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus? Lembre-se, no céu, Lúcifer, o anjo perfeito, ele quis ser igual a Deus. Então, Miguel aparece agora na história sempre para confrontar Lúcifer. Veja, todos os momentos em que aparece Miguel na Bíblia é para ele confrontar a Lúcifer, e é como fosse um confronto de Deus direto através do seu próprio nome. Então é Deus chegando para Lúcifer através de Miguel e dizendo assim: olha, quem é como Deus? Você é como Deus, Lúcifer? E a Bíblia responde: só quem é como Deus é Miguel. Agora, para entendermos então quem é Miguel, nós temos que ver em outros lugares, os outros lugares que aparece Miguel. Miguel, se eu não estou muito enganado, Miguel aparece 5 vezes na Bíblia. 2 vezes no capítulo 10, aparece ali Miguel e sempre de novo batalhando pelos filhos de Deus. Miguel agora aparece no capítulo 12, no verso que estamos estudando. E Miguel aparece em outros 2 momentos na Bíblia. Ele aparece lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, dos versos 7 a 9. E ele aparece também no livro de Judas, no verso 9. Verso 9 porque Judas tem apenas um capítulo. Eu gostaria de ler esses 2 versos rapidamente com vocês, para então verificarmos que exatamente isso que eu estou falando
é uma realidade que a Bíblia apresenta. Quando vamos no capítulo 12, a partir do verso 7, se você quiser acompanhar, diz que houve peleja no céu, ou seja, uma guerra, uma batalha. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, mas se achou lugar no céu, o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, e agora diz quem é o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então veja, novamente, Miguel está batalhando contra quem? Contra Satanás, contra Lúcifer. E agora há uma expressão, Miguel, quem é como Deus? Lúcifer, você é como Deus? Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para Judas no verso 9. Vamos juntos. Judas, no verso 9, diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, de novo, contendendo com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então veja, nós temos aqui essa expressão que aparece em Judas, no verso 9, dizendo que Miguel, ele não é um dos arcanjos, como infelizmente há uma falsa interpretação em que há muitos arcanjos. Não, a Bíblia diz que Miguel, ele não é um dos arcanjos. Miguel, ele é o arcanjo Miguel. Então ele não é um dos, ele é o arcanjo. E agora eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo outros dois versos. E aqui então, através desses versos, nós iremos resolver essa situação definitivamente sobre quem é Miguel, biblicamente falando, e não tem como fugir disso. Vamos lá? Quando nós vamos em João, no capítulo 5, nos versos 27 a 29, eu gostaria que você me acompanhasse a leitura ou através da sua Bíblia. Só localizar aqui na minha Bíblia, em João, Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 27 até o verso 29, ele diz o seguinte: e lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Querido, você que está aí do outro lado me acompanhando, quem é o Filho do Homem? Semana passada eu brinquei, né? Fiz uma pergunta, e aí, tem alguém respondendo? E um amigo meu disse que eu estava respondendo. Eu falei, então acho que foi a sua voz que eu ouvi. Então diz aí para mim, quem é o Filho do Homem? Hã? Jesus, exatamente. Algumas pessoas responderam, com certeza. Então veja, o Filho do Homem é Jesus. E é dito na Bíblia que a ele, Jesus, é dada a autoridade de julgar. No verso 28 diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Veja, ouvirão a voz de quem? Do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Então está dizendo que, no momento, Jesus ele vai falar e as pessoas irão ressuscitar. É o que diz o verso 29. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Portanto, de quem se ouve a voz e de quem é o poder de ressuscitar as pessoas nesse verso? Do Filho do Homem, que é Jesus. Tudo bem? Vamos a mais um texto agora em Paulo, o texto de Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Acompanhe comigo, esse texto é bem conhecido. É um texto em que fala então da volta de Jesus e no momento então que ocorre essa ressurreição que nós acabamos de ler. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz: porque o Senhor mesmo, Deus, dada a sua palavra de ordem, então ele vai dar uma ordem. Aí o que acontece? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, vamos ligar tudo agora e definitivamente resolver? Vamos lá. Judas, verso 9, diz que Miguel é o arcanjo. Não um dos arcanjos, mas o arcanjo. Em João, no capítulo 5, verso 28, diz que será ouvida a voz do Filho do Homem, que é Jesus, e as pessoas ressuscitarão. E agora, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o verso 16, vai dizer que, na verdade, a voz que se ouve e as pessoas ressuscitam é a voz de quem? Isso, do arcanjo. Então, quem é o arcanjo? Quem é Miguel? Simples, querido. O arcanjo Miguel, ele é Jesus
pré-encarnado. Por que pré-encarnado, irmão Eduardo? Porque todas as vezes em que aparece Miguel na Bíblia, ele sempre está no Velho Testamento. Veja, ele aparece, como eu disse, 2 vezes no capítulo 10 de Daniel, Velho Testamento. Ele aparece uma vez no capítulo 12 de Daniel, Velho Testamento. Ele aparece brigando com Lúcifer no céu, Velho Testamento. E ele aparece agora em Judas, contendendo com o corpo de Moisés, também aonde? No Velho Testamento. Portanto, Jesus Cristo é Miguel pré-encarnado. Então veja, Miguel não é um anjo. Miguel é um nome atribuído a Jesus. Assim como Jesus ele é, lá em Josué, no capítulo 5, o príncipe do Senhor dos Exércitos. Em outras passagens, Jesus ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Cordeiro, ele é o Deus Eterno. Tem várias expressões na Bíblia para se referir a Jesus. E Miguel, nada mais, nada menos é do que uma outra forma de se referir a Jesus. E Jesus agora como pré-encarnado. Estou falando isso de uma forma bastante tranquila, porque isso é bíblico e nós temos base bíblica para defender isso, assim como eu mostrei nos textos agora para vocês. Só aparece essas 5 vezes Miguel, e não dá para fugir. Miguel é Jesus pré-encarnado. Só que essa é uma interpretação exclusiva dos adventistas. Outras religiões, infelizmente, não entendem dessa forma. Bom, nós falamos também, agora definindo quem é Miguel, Jesus. Miguel está se levantando, então, para fazer o quê? Defender o seu povo. Nesse momento, ou seja, no momento em que o rei do norte armou as suas tendas para atacar o povo de Deus, para destruir o povo de Deus, se levanta Miguel e diz a palavra de Deus que há um tempo de angústia. Esse tempo de angústia, queridos, ele é descrito na Bíblia como um período em que cessa a intercessão de Cristo. Por que cessa a intercessão de Cristo, irmão Eduardo? Porque nós acabamos de falar que Jesus Cristo, ele se levanta, Miguel se levanta. Se ele se levanta, é um símbolo de que ele parou de interceder, ele não está julgando mais. Agora ele se levantou simplesmente para dar o veredito, para dar a retribuição, ou seja, aqueles que o aceitaram, aceitaram, aqueles que o rejeitaram, rejeitaram. Então esse levantar de Miguel, esse levantar de Jesus, simboliza então o início do tempo de angústia, que é basicamente quando cessa a misericórdia, começam a cair as pragas, e então nós teremos um grande tempo de angústia, qual nunca houve, diz a palavra do Senhor. Esse tempo de angústia, ele também é referido em outras passagens da Bíblia como a angústia de Jacó, ou seja, aquela angústia que Jacó teve lá no vale, quando ele estava sendo perseguido pelo seu irmão, ele buscava o perdão de Deus. Então esse tempo de angústia, efetivamente ele vai ocorrer sobre o mundo a partir do momento em que começar a cair as pragas. Então Miguel se levantou, deixa de haver intercessão. Eu trouxe um texto aqui do livro Grande Conflito, espero que você esteja conseguindo ler. Eu vou ler ele para você, se você não estiver podendo enxergar corretamente. Deixando ele o santuário, ou seja, Miguel, Jesus Cristo, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem intercessor, porque Jesus se levantou, ele não está mais no santuário. E o texto conclui dizendo que o Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Então, basicamente, esse é o cenário que nós teremos nessa angústia final. E respondendo a outra pergunta, que livro é esse? Basicamente, a Bíblia fala de 2 livros. Um livro onde são registradas as nossas obras, isso está lá em Apocalipse, e também no livro de Malaquias, e um outro livro que é chamado do Livro da Vida, ou seja, o livro onde aqueles que aceitaram a Jesus têm o seu nome escrito. Esse livro é chamado, em outras partes da Bíblia, de o Livro da Vida do Cordeiro. E por que só é salvo quem está inscrito nesse livro? Basicamente porque quando nós temos o nosso nome escrito no Livro da Vida do Cordeiro, não há como nos perder. Amém? Amém, exatamente, não há como nos perder. Tendo o nosso nome escrito no Livro da Vida do Cordeiro, aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós estamos salvos. Por isso que o tempo de angústia, apesar de ser um tempo difícil, um tempo onde o Espírito de Deus não estará mais contendendo com as pessoas, não estará mais persistentemente tentando alcançar as pessoas, nós então estaremos livres, não da angústia. A angústia sofreremos, mas livres das pragas que irão cair. É exatamente esse cenário que está sendo descrito nessa parte da profecia de Daniel. E não precisa se preocupar, porque quando você estuda Apocalipse, você consegue fazer toda essa ligação que eu estou fazendo. Então você, meu irmão, que
talvez esteja assistindo pela primeira vez, não está entendendo tudo que eu estou falando, fique tranquilo, faça contato conosco. Nós temos a alegria de poder ensinar você e detalhar um pouco mais sobre essas profecias. Então nós poderemos juntos estudar o que efetivamente essas profecias de Daniel, juntamente com as profecias do Apocalipse, têm para nos dizer. E eu tenho certeza que você vai se maravilhar com o que a palavra de Deus tem para lhe oferecer. Se você quiser, faça contato pelo Facebook, WhatsApp, mande uma mensagem para a gente e nós faremos contato contigo. Vamos lá? Vamos avançar então? Vamos avançar. Capítulo 12 de Daniel, vamos agora ao verso 12. E nós então passaremos a responder a segunda pergunta que nós fizemos. Vamos lá, esse texto eu projetei aqui na tela, ele era um pouquinho menor, então ficou mais fácil da gente projetar para que todos possam acompanhar a leitura. Diz no capítulo 12, verso 2 de Daniel, que muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. A questão é, aqui está falando de uma ressurreição. Queridos, ressurreição é a coisa que mais nós esperamos, é a nossa maior esperança. Todos nós temos queridos que morreram, dormiram. Todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, se Jesus não voltar, iremos morrer. Não importa se é nessa crise, se é na próxima crise, se não vai ser em crise nenhuma. Todos nós, se Jesus não voltar, iremos dormir, iremos morrer. Portanto, a ressurreição é a nossa esperança. E nesse verso, é uma das esperanças que aparecem na Bíblia sobre a ressurreição. Porém, eu gostaria de chamar a sua atenção para mostrar que esse texto é a primeira referência a uma dupla ressurreição na Bíblia. Esse texto diz que uns ressuscitam para a vida eterna e outros ressuscitam para a vergonha e horror eterno. Portanto, uns ressuscitam para viver eternamente e outros ressuscitam para morrer eternamente. Eu gostaria também ainda de chamar a sua atenção para essa questão. Antes de respondermos qual é efetivamente essa ressurreição, eu gostaria de chamar a atenção para algo que a lição trouxe que eu achei muito importante. A expressão pó da terra, que aparece aqui, ela é a mesma expressão que aparece em Gênesis capítulo 3, verso 19, após a queda do homem, ali a maldição que Deus deu. E essa expressão, no original, ela não é pó da terra, ela é invertida, ela é terra do pó. Isso é muito interessante porque o homem é pó. E a partir do momento que o homem pecou, esta terra se tornou a terra do pó, a terra do pecado, a terra onde as pessoas não vivem eternamente. Então agora quando nós vemos lá em Daniel, no verso 2, a palavra do Senhor nos dizendo que as pessoas irão ressurgir do pó, nós estamos dizendo que as pessoas irão deixar, essa terra deixará de ser a terra do pó, a terra do pecado, a terra das pessoas que morrem, para ser agora a terra restaurada, a terra onde as pessoas vivem eternamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas vamos lá. Qual é essa ressurreição? Eu gostaria de chamar a sua atenção novamente para o texto que nós lemos em João, capítulo 5, e os versos 28 e 29. Não precisamos ler esse texto novamente. Mas lá diz o quê? Diz que todos ressuscitarão. Eu gostaria de ler o texto de novo, me desculpe. Eu gostaria de ler porque eu não posso deixar de reforçar esse ponto para a gente conseguir explicar qual é essa ressurreição. Vamos lá. Capítulo 5 de João, verso 28, diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, a ressurreição de que Jesus falou, todos irão ressuscitar. Ou é uma ressurreição dos justos, ou é a ressurreição dos injustos. Porque no verso 29, Jesus disse que os que tiverem feito o bem ressuscitam para a vida, e os que tiverem praticado o mal ressuscitam para a morte, para a perdição. Então veja, no capítulo 5, no verso 28, todos os mortos ressuscitam, porém no verso 29 vai dizer que uns ressuscitam em um momento e outros ressuscitam em outro momento. Todos ressuscitam, mas não na mesma hora. Bom, quando nós estudamos outros textos, como nós já lemos também Tessalonicenses capítulo 1, verso 16, ali na volta de Jesus está muito claro que quem ressuscita são o quê? Os justos.
essa é chamada pela Bíblia, no texto de João e tanto de Apocalipse, como a primeira ressurreição. Portanto, queridos, se morremos, temos que ressuscitar na primeira ressurreição. Essa é a boa. Porque a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos injustos, ela acontece apenas após o período de 1000 anos descrito na Bíblia, em Apocalipse no capítulo 20. Lá em Apocalipse no capítulo 20, nos versos 4 a 16, vai dizer especificamente que quem ressuscita ali são os ímpios. Esses ímpios morreram quando? Quando Jesus voltou. Basicamente, quando Jesus volta, quem está morto ressuscita, e que tiveram aceitado Jesus, esses são transformados e vão para o céu. Quando Jesus volta, aqueles que não o aceitaram, eles morrem pelo esplendor da sua vida, conforme diz 2 Tessalonicenses no capítulo 2. E aqueles que morreram sem aceitar a Jesus, não ressuscitam na volta de Jesus. Segundo Apocalipse diz no capítulo 20, eles vão ressuscitar somente após o período de 1000 anos. Para que esses ímpios ressuscitam? Segundo lá em Apocalipse, efetivamente para reconhecer a glória de Deus, a glória de Jesus, e morrerem definitivamente. Então ali, efetivamente, está terminado o conflito. Pecado e pecadores não mais existem, novo céu e nova terra. É o que diz Apocalipse, capítulo 21. Portanto, eu chego a uma conclusão já de imediato por essa explicação que eu disse. Se a ressurreição de qual Jesus falou, todos ressuscitam em momentos diferentes, quando eu volto em Daniel no capítulo 12, no verso 2, é uma ressurreição diferente. Por quê? Porque no capítulo 12, verso 2 de Daniel, vai dizer muitos dos que dormem no pó da terra. Muitos é diferente de todos. Exatamente. Quando a Bíblia fala lá em João que todos ressuscitarão, todos ressuscitarão. Mas aqui em Daniel não está falando que todos ressuscitarão, está dizendo que muitos ressuscitarão. Portanto, se é muitos que ressuscitarão, não são todos. E tem outro detalhe. O contexto do texto bíblico fica muito claro em dizer que essas pessoas, os muitos que ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno, eles ressuscitam na mesma hora. Diferentemente do que Jesus falou, que uns vão ressuscitar na sua volta e outros vão ressuscitar após o milênio. Portanto, esta ressurreição de que trata capítulo 12, verso 2 de Daniel, não é a mesma ressurreição de que Jesus falou. É uma ressurreição especial. Ora, se é uma ressurreição especial, precisamos entender então, quem ressuscita nessa ressurreição? Já que ela não é a ressurreição geral em que todos vão ressuscitar, ou para a vida, ou para a morte. O que é quem ressuscita, melhor dizendo, nessa ressurreição? Para isso eu gostaria de ler 3 versos bíblicos com vocês. O primeiro deles está em Mateus, no capítulo 26, e os versos 63 e 64. Acompanha comigo a leitura. Diz assim, contextualizando Caifás, o sumo sacerdote, eles haviam prendido Jesus e levaram Jesus para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote está, entre aspas, ali julgando a Jesus. Então ele começa a questionar Jesus, se Jesus Cristo ele era o Filho de Deus, se Jesus Cristo ele tinha efetivamente falado que ele iria destruir o santuário e reconstruir em 3 dias. E então no verso 63 Jesus vira para o sumo sacerdote e diz assim, olha, Jesus porém guardou o silêncio. Na verdade não respondeu, ele guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí sim Jesus responde. E veja a resposta que Jesus dá para o sumo sacerdote. Tu o dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Eu pergunto para vocês, quando o Filho do Homem virá à direita do Todo-Poderoso e as pessoas o verão nas nuvens dos céus? Quando? Exatamente, na volta de Jesus. Portanto, o que Jesus estava dizendo para o sumo sacerdote? Ora, você vai me ver vindo nas nuvens dos céus. Para que o sumo sacerdote pudesse ver Jesus nas nuvens dos céus, nós temos 2 opções apenas. Primeiro, o sumo sacerdote teria que estar vivo por ocasião da volta de Jesus. Óbvio, ele não está vivo. A segunda opção é que o sumo sacerdote
deveria estar salvo por ocasião da volta de Jesus. Porque quem vê a volta de Jesus, nós já falamos, quem verá a volta de Jesus estará vivo por ocasião da volta de Jesus, será aqueles que ou estiveram firmes ao lado de Deus ou ressuscitaram nesse momento. Então veja, as duas opções são inválidas. O sumo sacerdote não está vivo e digo para vocês, pouco provável, na verdade, muito pouco provável que o sumo sacerdote esteja salvo quando Jesus Cristo voltar. Tudo bem até aqui? Vamos ao próximo verso? Capítulo 14. Vamos ler primeiro Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Então nós temos aqui uma classe de pessoas. Essa classe de pessoas aqui, essas pessoas, entre elas o sumo sacerdote, nós vimos que ela verá Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. É isso que Jesus falou. No capítulo 1 de Apocalipse, no verso 7, vai dizer assim, olha, eis que vem com as nuvens, falando sobre Jesus, todo olho verá, obviamente todo olho que estiver vivo, e até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então o texto bíblico diz que as pessoas que mataram Jesus, que tiveram participação na morte de Jesus, irão ver a volta de Jesus. Entre essas pessoas está quem? O sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote vai ressuscitar, segundo o texto bíblico, para ver Jesus Cristo voltar. Não é isso? Exato, é isso que o texto bíblico está dizendo. Porque todo olho verá, todo olho que estiver vivo, inclusive os que traspassaram Jesus. Ou seja, aqueles que tiveram participação na morte de Jesus irão ressuscitar. Entre eles, o sumo sacerdote. Então essa é uma classe que vai ressuscitar naquela ressurreição que nós vimos agora. Muitos dos que dormem no pó da terra, esses muitos, vão ressuscitar para horror e vergonha eterno. Quem são eles? Os que tiveram participação na morte de Jesus. E o outro grupo que ressuscita, porque lá diz que um grupo ressuscita também, não para a vergonha, mas para a vida eterna. Quando nós vamos em Apocalipse, então, no capítulo 14, no verso 13, nós temos a seguinte descrição. Então, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Desde agora, então as pessoas, o que esse texto bíblico está dizendo aqui, as pessoas que morrem felizes, são aquelas que morreram desde agora. Desde agora, quando? Desde que começaram a ser pregadas as 3 mensagens que antecedem esse verso. As 3 mensagens que antecedem esses versos são as 3 mensagens angélicas. Elas lá estão dizendo que começou o juízo, caiu Babilônia, e se alguém adora a besta vai receber a marca de Deus. E então o texto bíblico vem dizer assim, olha, feliz aqueles que morrem desde que essas mensagens começaram a ser pregadas, porque eles vão descansar das suas obras, mas irão acompanhar a Jesus nos dias finais. Queridos, por esses textos nós chegamos à seguinte conclusão. Qual ressurreição é essa? Não é a geral de qual Jesus falou. É uma ressurreição especial. E quem efetivamente ressuscita nela? As pessoas que tiveram um papel relevante na morte de Jesus, o sumo sacerdote, os guardas que prenderam, mataram Jesus, e também aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, conforme diz Apocalipse capítulo 13. Então veja, esse grupo ressuscita e vê a volta de Jesus. Interessante isso, né? Quando eu costumo dar esse estudo bíblico e falar para as pessoas sobre esse assunto, eu costumo brincar e dizer o seguinte, tem gente que gosta de morrer, né? Veja, exemplo, Caifás já morreu. Ele vai ressuscitar quando Jesus voltar para ver Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Jesus prometeu isso para ele. Jesus falou, olha, você vai me ver vindo sobre as nuvens do céu. Ele ressuscita. Ressuscita para quê? Só para ver a volta de Jesus. Porque logo após o que acontece com ele? Vai morrer. Porque ele é ímpio. E depois do milênio, conforme diz a Bíblia, todos os ímpios então ressuscitam. E o que acontece com eles? Morrem de novo. Veja, tem gente que vai morrer 3 vezes. Morreu aqui, vai ressuscitar e vai morrer de novo na volta de Jesus. Depois ressuscita de novo no milênio e morre de novo. Gente, vai gostar de morrer assim, não é verdade? Eu não quero nem morrer, eu quero estar vivo quando Jesus voltar. E creio que Jesus Cristo voltará na nossa geração. Mas infelizmente, um grupo de ímpios que tiveram um papel relevante na morte de Jesus irão morrer mais de uma vez. Agora, parênteses. Eu gostaria de falar ao seu coração nesse momento. Veja. O texto bíblico, juntando Daniel 2, 12, 2, com Apocalipse 14, 13, diz que as pessoas que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo irão ressuscitar. Querido,
Você nasceu depois de 1843, quando essas mensagens começaram a ser pregadas? Sim, com certeza. Então você verá a volta de Jesus se você o aceitar como seu salvador pessoal. Amém? Amém, querido. Você vai ver Jesus voltando. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, na igreja falando: eu queria estar vivo quando Jesus voltar. Meu irmão, não se preocupe com isso. Se preocupe em se preparar para a volta de Jesus. Porque se você estiver preparado para a volta de Jesus, você vai ver Jesus voltar. Você, segundo o texto bíblico, e eu estou arrepiado de falar isso, sinceramente, eu estou arrepiado de falar isso. Nós iremos ressuscitar e ver o nosso Salvador voltando nas nuvens dos céus. Não importa se eu tiver morrido. Portanto, essa vida, como diz Paulo, para mim não faz sentido. O viver, para mim, não faz sentido. O que? Morrer para mim é o quê? É lucro. Paulo estava dizendo, para mim viver é lucro. E veja, Paulo não terá esse privilégio. João não terá esse privilégio. Você que está vivendo hoje, após 1843, que começaram a ser pregadas essas mensagens, você tem um privilégio. Você vai ver Jesus voltando. Essas outras pessoas que eu falei, elas vão ressuscitar na volta de Jesus, mas nós iremos ressuscitar um pouquinho antes para ver efetivamente esse evento. Irmãos, isso é uma bênção na nossa vida. Eu gostaria que você ficasse com isso gravado no seu coração. Não se preocupe em ver a volta de Jesus, porque você vai ver, se você estiver preparado. Portanto, se prepare. O verso 4, e a gente conclui essa parte, nós vamos então para a parte final. Eu gostaria de destacar como conclui a visão. A visão, então, que começou no capítulo 10, ela se conclui agora no capítulo 12, no verso 4, com essas palavras. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e cerra o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Veja, o anjo então diz para Daniel, Daniel, fecha as palavras, sela essa profecia. Até quando? O tempo do fim. Quando é o tempo do fim? A partir de 1798. Então, a partir de 1798, muitos o esquadrinharão. Esquadrinharão o quê? O livro de Daniel, as profecias do livro de Daniel, e o saber se multiplicará. Veja, algumas versões, como a Almeida atualizada, se eu não me engano, ela vai dizer a ciência se multiplicará. E muitos, às vezes, erroneamente, têm atribuído a evolução da ciência a esse verso. Não, queridos. Originalmente, o verso está dizendo que o conhecimento, o saber do livro de Daniel, das profecias do tempo do fim, elas iriam ser esquadrinhadas, iriam aumentar o seu conhecimento. Exatamente a partir de quando? Do tempo do fim. Lembrando, o tempo do fim começou a partir de 1798, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a partir de 1798, essas profecias, tanto de Daniel quanto do livro do Apocalipse, começaram a ser esquadrinhadas e, efetivamente, o saber sobre elas veio à tona. Por isso que você é um privilegiado, além de outras coisas. Você hoje pode olhar para essas profecias e ter o conhecimento delas. Não precisa ficar especulando, não precisa ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. Não, a palavra do Senhor está dizendo, no tempo do fim, o reino do norte, Babilônia espiritual, vai fazer uma emboscada aos filhos de Deus, vai tentar destruí-los, mas Miguel se levanta, e ao se levantar Miguel tem um tempo de angústia, e nesse tempo de angústia, o Babilônia espiritual, efetivamente, ela é destruída, e um pouquinho antes da volta de Jesus, as pessoas ressuscitam, veem Jesus voltar e efetivamente vão para o céu morar com ele durante 1000 anos. É o que diz as profecias. Agora, essas profecias começaram a ser esquadrinhadas e entendidas somente a partir de 1798. É assim que se encerra a profecia. Agora, o que nós temos, do verso 5 até o verso 13 de Daniel, basicamente é o epílogo do capítulo. É o epílogo do livro de Daniel, efetivamente. Ou seja, ali Daniel agora está encerrando e concluindo e encerrando com suas palavras finais o livro que ele escreveu, inspirado por Deus. Portanto, agora nós temos que avançar e tentar entender o que são esses tempos proféticos que aparecem agora em Daniel a partir do verso 5. E aqui nós iremos então para a parte final do nosso estudo. Vamos lá? Quais tempos proféticos, então, aparecem a partir do verso 5 de Daniel até o verso 13? Aparecem 3 tempos proféticos. No verso 7, aparece um período de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Portanto, nós temos ali 3 anos e meio. Como nós estamos falando de profecia, um dia significa 1 ano. Então, se eu pegar 3 anos e meio,
e multiplicar pelo número de dias que tem um ano, 360, e aqui obviamente calendário judaico, porque estamos falando de profecias que foram escritas originalmente para os judeus, e o calendário judaico era de 360 dias, posteriormente que o calendário foi ajustado para 365, etc. Não vamos entrar nesse mérito. Mas se você multiplicar 3,5 por 360, se quiser fazer na sua calculadora pode fazer, você vai chegar ao número de 1260. Depois, no verso 11, vai aparecer um outro tempo profético, que é 1290 dias, e depois, no verso 12, só olhando aqui para não errar, no verso 12 vai aparecer um outro tempo profético, de 1335 dias, ou anos. Vamos tentar entender, então, o que significam todos esses tempos proféticos, rapidamente. Obviamente, não teremos tempo de explicar com tantos detalhes, mas acredito que será suficiente para o nosso entendimento. O primeiro tempo profético que aparece, ele é muito interessante, porque há uma pergunta e depois há uma resposta sobre isso. Vamos ler a pergunta que foi feita? Capítulo 12 de Daniel, verso 6. Acompanha comigo. Diz assim: um deles, ou seja, um dos anjos, disse ao homem vestido de linho. O homem vestido de linho é Jesus, Miguel, que apareceu lá no capítulo 10. Ele diz o seguinte: ele estava sobre as águas do rio. E ele pergunta: quando se cumprirão essas maravilhas? Veja que essa pergunta é muito semelhante à que foi feita no capítulo 8, no verso 13, que um anjo pergunta, o 13 e o 14, quando um anjo pergunta para o outro: até quando, Senhor? Aqui é semelhante. A pergunta é: quando se cumprirão essas maravilhas? E a resposta vem onde? No verso 7. A resposta no verso 7, o homem vestido de linho estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a mão direita e a esquerda para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso será depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Vamos lá. Vamos tentar amarrar isso aqui. Qual é a pergunta que foi feita no verso 6? Quando se cumprirão essas maravilhas? Quando você vai no original, e você vai ver o que significa essa palavra maravilhas, e você vai ver outros textos que já apareceram em outras profecias, você vai ver que essas palavras elas têm relação. Maravilhas significa o que está dito no capítulo 11, no verso 36, como o poder do reino do norte, do chifre pequeno, falaria blasfêmias, coisas incríveis. E é a mesma expressão, as mesmas palavras que aparecem no capítulo 8, no verso 24, dizendo que o poder do chifre pequeno faria coisas estupendas. Então a resposta que vem no verso 7, ela está ligada ao que estava acontecendo nos capítulos 11, nos capítulos 7 e 8. Portanto, um tempo, 2 tempos e metade do tempo, inclusive, já apareceram em Daniel, no capítulo 7, no verso 25. Então veja, queridos, esse primeiro tempo profético está muito claro. Está dizendo que é um período de 1260 anos, que o reino do norte teria supremacia, que o reinado de Babilônia espiritual estaria oprimindo o povo de Deus. Esse período seria, então, um período de 1260 anos. Veja que há um outro detalhe aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção, que esse homem vestido de linho, ele está às águas do rio. Só que não fala que é o rio Tigre. Lembra? Daniel teve a visão às margens do rio Tigre. Só que aqui não fala que ele estava na margem do rio Tigre. Então o que nós podemos concluir? Quando nós vemos a palavra rio, ela é a mesma palavra usada para o rio Nilo. O rio Nilo, você se lembra, ficava no Egito, fica no Egito. E o que estava acontecendo ali basicamente o que está acontecendo aqui basicamente é uma clara alusão ao que aconteceu no Egito. O que aconteceu no Egito? Basicamente o povo de Deus estava sendo oprimido por um poder. E aí depois ele foi liberto por Deus. O que está acontecendo aqui? Algo semelhante. O povo de Deus está sendo oprimido e depois ele é libertado pelo poder de Deus. Tudo bem até aqui? Vamos em frente então? Então esses versos, o verso 6 e o verso 7, e os textos de Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 8 e capítulo 7, juntamente com essa expressão rio, liga a opressão papal, que o povo de Deus sofreu durante os 1260 anos, com esse tempo do fim, que é a opressão que o povo também seguiu lá, teve lá no Egito. Bom, mas agora tem mais outros 2 tempos proféticos para a gente poder concluir esse nosso estudo. Vamos lá. Veja agora o verso 8. O verso 8 vai dizer o seguinte: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, um dos anjos, meu Senhor, quando será o fim dessas coisas? Então a pergunta agora é, quando será o fim? E a resposta vem nos versos 11 e 12.
Eu gostaria de ler os dois e a gente já explica esses dois tempos proféticos praticamente juntos. No verso 11 vai dizer assim, olha: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado, feliz o que espera e chega até 1335 dias. Portanto, a pergunta do verso 8, que é quando será o fim dessas coisas, é respondida nos versos com duas expressões, ou seja, a partir do momento em que o sacrifício diário e a posta abominação desoladora acontecer, então nós deveríamos contar esse tempo profético. Vamos lá, nós já estudamos sobre isso quando estudamos o capítulo 8. Na verdade, a palavra sacrifício, ela não tem no original. O que temos no original é a palavra diário. É a palavra que tinha relação com o que acontecia lá no santuário diariamente, onde o povo de Deus ia lá e sacrificava um cordeiro, representando o sacrifício ou a intercessão de Cristo no futuro. Portanto, o diário tem a ver com o ministério de Cristo. Então o texto bíblico diz que a base para a gente entender esse tempo profético de 1290 dias é o sacrifício diário, portanto, o diário, ou seja, o ministério de Cristo, e posta a abominação desoladora. A abominação desoladora, entre outras coisas, é o quê? Basicamente a substituição do ministério de Cristo por um falso sistema de salvação. E de novo, sem querer ofender nenhum dos nossos amigos católicos, nós já falamos isso semana passada, mas o sistema oferecido, o sistema de salvação oferecido pelo sistema papal, ele é diferente do sistema oferecido pelo ministério de Cristo. No sistema papal, você tem que ir ao padre, fazer as suas confissões, e o padre é o seu intercessor junto a Deus. Quando a Bíblia diz lá em Timóteo, no capítulo 2, verso 5, que só há um intercessor entre Deus e os homens. Esse é Cristo Jesus, homem. Portanto, a intercessão de Cristo, o ministério de Cristo foi substituído por um outro sistema. Um sistema, então, que é falso. Infelizmente, ele é falso. E não é um plano B para a salvação. Só tem plano A para a salvação. Aceitar o ministério intercessório de Cristo no santuário celestial. Portanto, assim que é posta a abominação desoladora, então, nós temos então esse período de 1290 dias e o de 1335, porque os dois começam no mesmo momento, diário e abominação desoladora. Agora, queridos, para a gente entender melhor esses tempos proféticos, a gente tem que entender algo que é muito importante. Esses períodos proféticos que aparecem agora, veja que não faz sentido nenhum eles estarem desconectados das outras profecias. Até agora nós vimos falando especificamente das profecias de tempo, nós estudamos Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, até agora no verso 7 do capítulo 12, está falando dos mesmos tempos proféticos. Como agora, no final do livro de Daniel, ele vai dar novos tempos proféticos e não explica o que é? Não faria sentido. Então, esses dois tempos proféticos que aparecem aqui não são uma nova visão, não são um assunto diferente, eles têm que estar ligados com os assuntos que já foram falados anteriormente. Por quê? Porque senão Deus estaria nos deixando sem luz. Deus estaria falando de dois tempos proféticos e não estaria dando explicação nenhuma. Não faria sentido, e Deus não faz isso. Deus não faz coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, conforme diz Amós, capítulo 3, verso 7. Então veja, esses tempos proféticos, eles têm que estar, o que eu estou querendo dizer com isso, que esses tempos proféticos, eles têm que estar sujeitos aos outros tempos proféticos, para que faça sentido todo o livro de Daniel e todo o período profético que a gente está, então, estudando. Então vamos lá. Se você pegar, quando termina o tempo do fim? Nós falamos, 1798. Irmão Eduardo, o que você vai fazer agora? Eu vou fazer uma conta. 1798 é o tempo do fim. Ok? Tudo bem até aí? Me acompanhando? Então vamos lá. Se você pegar e diminuir 1290 anos, porque nós estamos falando aqui de tempos proféticos, você vai chegar aqui no ano 508. Irmão Eduardo, o que aconteceu no ano 508 de tão importante? A conversão de Clovis à fé católica. Quem era Clovis? Clovis, ele era o rei dos francos, que posteriormente deram origem à França. Ele se converteu efetivamente, ele teve o seu batismo no ano 508 e o seu significado histórico é indiscutível. Por quê?
Vou relembrar algumas coisas para você. No ano 538, efetivamente, começou a supremacia papal, que durou até 1798. Durante esse período, então, foram oprimidos os filhos de Deus, etc. Mas veja que esse período ele foi precedido por outro período. Qual é esse período? A conversão de Clovis no ano 508 abriu caminho, abriu espaço para que o reinado de Roma imperial começasse a ascender ao poder. Por quê? Eles começaram a destruir as últimas tribos vassalas que estavam fazendo oposição ao reinado. Os ostrogodos, os visigodos e os vândalos. Então eles estavam fazendo uma oposição. Então, a partir da conversão de Clovis, eles começam a efetivamente destruir definitivamente esses povos, até que em 538 Justiniano emite o seu decreto, como eu falei, 533, mas ele entrou em vigor em 538, efetivamente declarando João II como Papa, o cabeça. Então, se a gente pegar de 508 e somar 1290, nós vamos chegar a que ano? 1798. Eduardo, e a outra profecia de 1335? Já que as duas começam no mesmo tempo, se eu somar de 538 mais 1335, eu vou chegar no ano de 1844, 1843, 1844. O que aconteceu ali? O início do juízo. Efetivamente começou ali a ser pregada a mensagem de que o juízo de Deus está começando, o juízo de Deus começou. Então as pessoas têm que se arrepender, se voltar para Cristo e olharem para o santuário. E Cristo ali, então, ele começa a fazer a sua intercessão na sua fase final. Veja, eu trouxe aqui um resumo através desse quadro profético, espero que você esteja conseguindo enxergá-lo adequadamente, para tentar ficar mais claro e visual tudo isso que eu falei para vocês. Veja, o que nós temos aqui no livro de Daniel, basicamente, é uma grande profecia, a profecia de 2.300 anos, que ela começa, conforme nós já estudamos no ano 457, com a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Então, se você somar 2.300 anos, nós chegamos até o ano de 1843, 1844. Por que 43, 44? Porque tem a questão do calendário judaico, que ele é diferente do nosso. O calendário judaico não começa em janeiro, então a gente vai chegar ali no outono, 1843, 1844. Por isso que é efetivamente essa data. Então, se você pegar essa grande profecia, é a que norteia todo o livro de Daniel. E as outras profecias de tempo, elas estão juntas, elas têm que estar dentro desse grande período profético. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas hoje em dia estão dizendo que os 1290 anos e os 1335 anos, na verdade eles são dias que irão se cumprir após, lá no tempo de angústia, após um decreto que vai sair, que é o decreto dominical, não vamos entrar nesses detalhes, até a volta de Jesus. Mas não faz sentido isso. Porque é pegar o texto bíblico de Daniel, tirar ele fora e falar que agora tem outra profecia. Não tem. A profecia é essa. Ela começa em 457, 2.300 anos, ela vai até 1844. Chegando em 1844, todas as outras profecias de tempo estão, então, subentendidas, ou melhor, elas estão dentro desse grande período profético. E aí, como eu falei, nós temos essas profecias. A de profecia de 1260 anos, que começou em 538 depois de Cristo com a supremacia papal, e ela vai até o ano de 1798. Se você pegar os 1290 anos, se você pegar lá a conversão de Clovis, que é reconhecidamente um fenômeno, um período importante na história, onde efetivamente abriu espaço para que o reinado de Roma imperial se transformasse no Império de Roma papal, nós vamos chegar até o ano de 1798. E se você pegar e partir de 508, conversão de Clovis, e somar 1335, você chega até 1843, 1844, que é efetivamente quando começa a ser pregada a mensagem do juízo, o anúncio do juízo, então, no santuário celestial. Então veja, esse aqui é o esquema profético de todas as profecias de tempo que aparecem no livro de Daniel. Uma profecia maior, onde todas as outras estão submissas, juntas desse grande tempo profético, que é o que norteia as nossas visões proféticas. E eu gostaria de deixar um outro texto para que você compreenda o que eu estou falando. Ele foi escrito pela senhora Ellen White, uma profeta de Deus, uma pessoa inspirada por Deus, onde ela diz no seu livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 188, ela diz o seguinte: nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Portanto, a última mensagem de tempo terminou em 1844.
com esse período grande da profecia de 2.300 anos. Após isso aqui, não tem mais tempo na profecia. Tem eventos que vão acontecer, mas ninguém após esse período pode dizer que existe uma mensagem baseada em tempo. O tempo se encerrou definitivamente em 1844, profecia de tempo. A partir desse momento, não tem mais profecia de tempo. Bom, eu gostaria de encerrar esse estudo lendo com vocês o capítulo 12 de Daniel e o verso 13. Diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, dizendo para Daniel, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Irmãos, olha, eu não sei por vocês, mas essa é efetivamente as palavras que eu gostaria de ouvir de Jesus Cristo. Porque veja, aqui está dizendo, Daniel, você vai descansar. Você vai morrer, Daniel. Fica tranquilo. Você vai descansar. Só que no fim dos dias, após tudo isso acontecer, você, Daniel, vai se levantar e receber a tua herança. Irmão, dá para ter uma promessa melhor na nossa vida do que essa? Efetivamente, eu gostaria de receber essas palavras do Senhor Jesus. E você pode se apropriar delas nesse momento. Através do quê? Da sua entrega, da sua vida ao Senhor Jesus. Veja, nós estamos vivendo, como eu falei, tempos, dias difíceis. Tempos e dias onde estão sendo retirados os nossos direitos. Tudo isso tem um envolvimento profético por trás, o grande conflito está por trás de tudo isso. Mas efetivamente nós podemos, assim como Daniel, descansar e levantar para receber a nossa herança. Isso depende de quem? De mim e de você apenas. Não depende de Deus. Deus já fez tudo o que precisava ser feito. Mas Deus é tão bom, que Ele ainda quer fazer mais por nós. Ele diz lá em Filipenses que Deus efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Se você estiver disposto a se entregar a tua vontade totalmente nas mãos de Deus, Ele está disposto a te ajudar, a estender o braço para que você não caia nesse momento de crise. Portanto, meu irmão, eu queria concluir o estudo lembrando a você de que basicamente nós estamos sim num período difícil, mas esse momento difícil não precisa ser um momento de desespero. Esse momento pode ser um momento onde você pode se aproximar de Deus, você pode reconsagrar a sua família a Deus, para que após essa crise você saia melhor do que você entrou nessa crise. Veja, não se iluda. Outras crises virão. E você vai estar mais forte para enfrentar a próxima crise se você saiu dessa crise fortalecido. Portanto, se prepare. Aproveite esses momentos que você está em casa, recluso, você está com a sua família. Estude a Bíblia. Faça culto com a sua família. Estude a palavra do Senhor. Se consagre efetivamente a Ele. Aproveite esse momento. Jejue. Ore. Assim como Daniel fez, porque no final dos dias nós iremos nos levantar para receber a nossa herança. Esse é o meu desejo e a minha oração para a sua vida nesse momento. Eu só gostaria de concluir efetivamente lembrando que a partir de hoje à tarde, então, nós começaremos um novo estudo. O estudo agora será como interpretar as Escrituras. Espero que você já tenha esse material. Já foi disponibilizado no grupo da igreja. Se você não tiver ainda, você nos avisa. Nós iremos disponibilizar esse material de forma em PDF para você poder estudar. Mas lembre-se, queridos, estudando a lição da escola sabatina, você vai estar estudando a Bíblia. E veja quanta coisa a gente aprende estudando a lição juntamente com a Bíblia. Então faça votos. Comece hoje à tarde. Estude a palavra do Senhor. E com certeza você será abençoado. Semana que vem, se tudo estiver como está, ainda estivermos impedidos de ir às igrejas, eu volto novamente aqui para fazer essa transmissão para você, para começarmos esse estudo. E até lá, então, eu continuo desejando que a palavra do Senhor entre na tua casa, você seja abençoado efetivamente e que a tua vida seja uma bênção para outras pessoas. É meu desejo, é minha oração, em nome de Jesus. Lembrando que agora, às 10h45, nós teremos também a transmissão do pastor. Ele vai fazer uma transmissão também ao vivo, direto no Facebook para você, então para poder ter a palavra do Senhor aí na sua casa também. Que Deus o abençoe e que a sua vida seja um milagre nas mãos de Deus e que no dia da volta dele nós possamos estar juntos indo para o céu. Deus abençoe a todos. É meu desejo e minha oração em nome de Jesus.